505, 30, 13, 30, Eduardo Constantino da Cunha, continuidade do depoimento. Foi feita uma interrupção para que o acusado pudesse checar suas notas para ver se teria algo a acrescentar. Então, daí as declarações finais, senhor Eduardo Cunha. Bom, queria me ater a alguns pontos de fatos aqui. Primeiro, a comunicação que o Fernando Baiano fazia comigo era para o Nextel. Ele tinha aparelho de Nextel, que eu também tinha, e que ele se comunicava comigo por Nextel. Inclusive, no dia que ele disse que foi me buscar, que disse que passou a mensagem para mim, se ele tivesse passado alguma mensagem, teria sido uma chamada de Nextel, que teria que estar constando no meu telefone. Ele não falava comigo por telefone, e nem tampouco por mensagem. Ele falava por Nextel. Júlio Camargo... Ele aparecia de alguma forma nessas trocas de mensagens? Não, Fernando Baiano ou alguma coisa diferente? Olha, a respeito de troca de mensagem, é um tema que ainda está sujeito a uma perícia, né? Como parecer que eu não me recordo de mensagens com ele, realmente não me recordo. É uma pessoa que eu falava por Nextel. Então, realmente, o que eu falava com ele era por Nextel. Por isso que é fácil pegar. Ele inclusive disse que entregou um celular ao Ministério Público, e me parece que esse celular deveria ter aparecido aqui, o extrato dele, alguma coisa de prova. Ele fala que entregou um celular para o Ministério Público. Como também ele fala de um e-mail que passou para mim com relação a o que eu teria passado para ele, para a discussão dos valores que eu teria ou não recebido. Ele nunca apresentou esse e-mail. Ele falou que ia apresentar esse e-mail e nunca apresentou esse e-mail. O e-mail não existe, eu nunca passei e-mail para ele. Tem uma contradição aqui bastante importante e bastante relevante, porque o Fernando Baiano ele fala que o Júlio Camargo, depois dessa suposta reunião com o ministro Lobão, teria dito para ele, que ele, Júlio Camargo, teria ido a Fernando Baiano, dito que o ministro mandou o Júlio procurar o Fernando Baiano. Essa é a fala do Baiano com relação ao Júlio Camargo, depois da reunião do Júlio Camargo com o Lobão. Já o Júlio Camargo disse que foi o Fernando Baiano dizer que tinha estado com o ministro Lobão, que o Fernando Baiano teria dito: não adianta você procurar ninguém, procurar o Lula, procurar quem quer que seja, você tem que pagar. Essa contradição entre os dois ela é bastante relevante. O motorista do Júlio Camargo supostamente foi na base aérea, até porque a base aérea ela tem guarita, tem identificação. Cansei de embarcar pela base aérea como presidente da Câmara, nem eu como presidente da Câmara consegui ingressar na base aérea sem uma identificação plena, sem passar pela guarita, pela segurança. Então não tem essa história que ele entrou e que depois só anotou. Ele tem a diferença de tempo entre o motorista e o Júlio Camargo da presença na base aérea. Isso tudo tem que ser bem confrontado. O senhor Júlio Camargo fala de uma arbitragem, que tinha ficado de dar o resto de uma arbitragem, depois que desistiu da arbitragem, porque quando descobriram que ele tinha prática de corrupção, ele ia perder a arbitragem. O senhor Leonardo Meirelles faz menção que ouviu de forma informal. Aí ele cita uma hora lá dizendo que alguém falou para ele que o deputado estava esperando. Quando foi perguntado qual era o deputado, eu falei deputado, não falei Eduardo Cunha. E atribuíram isso no contexto como se esse deputado fosse Eduardo Cunha. Até porque o Leonardo Meirelles fala que no escritório do CEF tinham vários deputados que frequentavam e que tinham interesses lá de recursos a serem recebidos. Bom, tem uma situação aqui do deputado Hugo Mota, que eu acho importante esclarecer, que inclusive ele veio depor aqui como testemunha, sobre um suposto e-mail de um requerimento em que teria sido passado esse suposto e-mail para mim, para perguntar se a Cláudia poderia passar o requerimento para ele poder assinar.
O próprio deputado Hugo Mota aqui admitiu que o requerimento é dele. O que aconteceu? Esse requerimento foi no ano de 2012, e como eu estava relatando aqui, eu acabei interrompendo esse relato, como eu era vice-líder na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, no ano de 2011, quando o líder era o Vacareza, não tinha um controle muito grande. Em 2012, quando tinha Arlindo Quinalha, ele tinha uma metodologia de trabalho centralizador, a gente fazia o controle prévio dos requerimentos. Então, justamente para evitar o desgaste, o deputado apresenta um requerimento, como foi esse da Solange, enfim, aí depois tem que pedir para tirar o requerimento ou para não votar, a gente evitava que os requerimentos fossem apresentados para não constranger o governo. Então, os deputados da minha bancada tentaram evitar que eles não apresentassem os requerimentos que pudessem constranger o governo. E eu realmente, a Cláudia fez os requerimentos para ele, e eu pedi a ele para não apresentar, ele não me atendeu. Aí a Cláudia pergunta, posso? Só que só tem a pergunta dela, não tem a minha resposta. Se tivesse a minha resposta, iria dizer, pode, porque ele não vai retirar o requerimento. Então, entregue para ele assinar e protocolar, porque ele não vai retirar o requerimento, como realmente ele não concordou em retirar. Ele estava com problema com o governo, ele queria, de uma certa forma, atritar com o governo. Então ele quis fazer o requerimento, esse ou outros que ele fez de qualquer maneira. Então era um problema que eu tinha de vez em quando. Às vezes, teve um caso até que também foi com o deputado Hugo Mota, tinha uma convocação da ministra Ideri Salvati à época, e ele foi o voto decisivo para convocar ela na comissão. E eu perdi a votação tentando evitar a convocação dela. Então acontecia muito isso dentro da comissão, quando os deputados estavam insatisfeitos com alguma coisa do governo, acabavam descarregando nessa linha. Então, o Hugo Mota foi muito claro, ele fazia, ele interferia, depois ele foi presidente da comissão quando eu fui líder, colocado por mim, e também como presidente da comissão ainda controlava mais ele, porque eu já tentava evitar que a pauta, já sabia a pauta previamente, o que tinha de requerimento que pudesse constranger, a gente interagia com os deputados para tentar retirar. Então, isso fica muito claro nessas notas taquigráficas dessa reunião da Solange, porque a discussão prévia ao requerimento da Solange ser votado era uma discussão que eu estava tendo com o deputado Vanderlei Macris para tentar evitar um requerimento de convocação de ministro. E, se eu pegar as notas taquigráficas, você vai ver claramente que eu tinha uma atuação forte brigando com o deputado Macris, tentando evitar a convocação desse ministro, até que a gente fez acordo e transformou em convite e não convocou o ministro. E logo em seguida foi a pauta da votação do requerimento da Solange. Bom, eu queria ter uma série para complementar de contradições dos relatores, que certamente nós vamos juntar, até porque eu acho que a defesa vai, enfim, fazer requerimentos sobre isso. O CEF não me conhecia, nunca esteve comigo. O Leonardo Meirelles também não me conhece, nunca esteve comigo, só de ouvir dizer. O júri não bate os pagamentos dele. O que ele diz que passou o baiano também não bate com os valores que o baiano tem recebido. O baiano também fala que passou um valor diferente do outro. Tem divergências de datas, tem divergências de tempo. Tem a história dos senadores, que eu acho que virou até uma ação penal própria, tem um inquérito no Supremo, e virou uma ação penal própria aqui com o Jorge Luz, que está dentro desse contexto também, que o Júlio Camargo soube, que também é agente público. Sobre essas contradições, o senhor pode deixar o seu advogado, tá? Para ele argumentar nas alegações finais. Alguma questão de fato relevante do seu conhecimento que o senhor queira dizer, para finalizar? Meio contradição de diretores. Bom, a doação do Júlio Camargo ao PMDB, como eu falei aqui, foi feita e não foi tratada comigo, não foi pedida por mim, a ele. Foi dada pelo baiano e ele disse que não tinha conhecimento e também foi ausente do outro. E ele mesmo, o Júlio, diz que essas doações ao PMDB não tiveram nada a ver com o suposto pagamento nem da diferença de R$1 milhão, nem do pagamento da sonda. Ele fala isso no depoimento dele. E eu não estive com o Júlio em 2012, então não poderia ter pedido a ele. Bom, tem algum outro mais? Não? Acho que não, Excelência. Acho que agradeço a gentileza por ter permitido que eu visitasse os meus apontamentos para poder. Se algum tópico faltar, a gente coloca nas alegações. De fato, eu acho que não me lembro, não me parece. É a minha metodologia, eu procuro ser detalhista nas coisas para tentar esclarecer e estou à disposição também de qualquer outro questionamento que a Excelência, o Ministério Público quiserem fazer, sem nenhum problema sobre o fato. Tá bom, senhor Eduardo, pode interromper então a gravação.